Fala galera, vamos lá resolver mais uma questão de exercícios planos, desta vez lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem simples, o enunciado diz o seguinte: nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 graus entre eles. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus com sua superfície. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando o ângulo alfa de. Então, ele quer saber quanto vale esse ângulo alfa. Eu coloquei um xzinho aí, tá? Perdão, mas é um ângulo alfa. E o que está acontecendo? Novamente, esses dois espelhos eles estão dispostos de modo que formam 30 graus. Então, um raio incide em um espelho e a reflexão desse raio atinge então o outro espelho e ao incidir ele novamente vai refletir, e quando esses dois raios, quanto o incidente do primeiro e o refletido do segundo se encontrarem, eles vão formar um ângulo alfa, e é esse ângulo que a questão está pedindo. Então aqui eu trouxe a resolução. A primeira figura é mostrando novamente o que está acontecendo. Aqui no cantinho eu quero explicar para vocês algo que se você não sabe, você vai aprender agora, ou se você já sabe, é importante lembrar. Sempre no espelho plano, quando um raio ele incide, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a reta normal. A reta normal é essa reta que passa bem no meio do raio incidente e do raio refletido. Então aqui no cantinho esquerdo eu trouxe um exemplo só para mostrar para vocês o que acontece. E sabendo disso, a gente vai então prosseguir na resolução do nosso exercício. Para ficar mais fácil, eu trouxe em forma de triângulos. Então, eu peguei o triângulo primeiro desse lado que está formando 30 graus e eu trouxe aqui para cima. Ó. Aqui eu tenho 30 graus. Lembram na lei da reflexão que o ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido? Então, se a gente sabe que aqui na primeira questão o ângulo vale, na figura, o ângulo vale 70 graus, logo o outro lado também vale 70 graus. Então, pegando essa figura, eu formo este triângulo, 30 graus daqui, 70 daqui, e eu preciso só saber quanto vale o xizinho lá em cima para saber então quanto vale o ângulo desse raio que incidiu ou refletiu. Então eu pego assim, vocês precisam saber também que toda a soma de triângulos é igual a 180 graus. Toda soma de triângulo é igual a 180 graus, beleza? Então, se eu tenho 30 graus mais 70 graus e um valor que eu não sei, então eu faço esse cálculo, 30 mais 70 dá igual a 100. E então eu passo 100 menos 180, então x é igual a 80. Então eu já descobri que este ângulo aqui de cima do 70 vale 80 graus. Então fica assim como está aqui na figura. 80 de um lado, 80 de outro, porque vale o mesmo valor. E 10 graus de um lado e 10 graus de outro. Por quê? Porque eu acabei de falar que todo o raio refletido e incidente, os seus ângulos vai ser igual a 90, no espelho plano vai ter o ângulo igual a 90 graus, né? Então a gente pega e faz esse cálculozinho aqui bem simples, 80 mais x, que é o valor do outro ângulo que eu não sei, igual a 90, então x, 90 menos 80 igual a 10, e a mesma coisa para o 70, então eu descubro que aqui vale 80, aqui vale 10, e aqui vale 70, e aqui vale 20. E se você somar, por exemplo, 70 mais 20, mais 20, mais 70, e novamente esses valores seguindo embaixo, você vai perceber que eles vão formar um ângulo de 360. Então, por isso fica muito óbvio, né? E já que eu já sei, então, os valores disso tudo, eu pego esse triângulo que está bem no meio formado, vocês estão percebendo que tem um triângulo bem no meio sendo formado, e eu trago ele para cá, ó. É esse segundo triângulo que está de azul. E se o alfa está de um lado,
passo ele pro outro porque está formando o mesmo ângulo, né? Então, eu faço o cálculo normal. Alfa mais 20 mais 40 igual a 180, como eu já falei, a soma do triângulo é igual a 180. E alfa, então, vai ser 80 menos 60, que é igual a 120. Então, a alternativa 120, vamos ver, é a letra D, né? 120 graus Celsius. Então, foi isso.